Olá! Na aula de hoje veremos os instrumentos ópticos associados e descritos pela óptica geométrica. E nesse caso, essas duas imagens fazem alusão às câmeras, os instrumentos ópticos, e registrar os instantes e imortalizá-los. Uma câmera funciona mediante o princípio das lentes, justamente com a refração e a reflexão, observando a imagem posteriormente pelo ocular. E um objetivo, que é a parte frontal da câmera, é um conjunto de lentes que, em suma, permitem fazer uma magnificação da imagem, mas mantendo a qualidade da própria imagem. E esse conjunto poderia permitir, posteriormente, depois de passar por esse espelho, ser refletida a sua imagem em um pentaprisma, sem o uso de espelhos, para que a pessoa possa observar a imagem que está visualizando e, dessa forma, tirar a foto desejada. Era o princípio das câmeras antigas. Hoje em dia, poucas fundamentam-se com esse pentaprisma, e tanto era assim que havia uma marca de câmera que se chamava Pentax, associada com esse pentaprisma. Mas antigamente, ou anteriormente, os detectores das fotos ou das imagens eram os filmes, que sobre a exposição da luz, essa camada de prata oxidava-se e, portanto, registrava-se em intensidade da oxidação a luz, ou a imagem especificamente. Mas hoje em dia usa-se elementos digitais, como é o caso de uma CCD, um dispositivo de carga acoplado que poderá detectar a intensidade luminosa em um arranjo retangular onde faz o mapeamento da imagem com as diferentes cores básicas, azul, verde e vermelho. E se diz que um sensor de 6 MP ou 6 megapixels contenderia aproximadamente um arranjo retangular de 2.000 pixels verticalmente por 3.000 pixels horizontalmente, como se observa nessa imagem, sobre uma área pequena equivalente a um retângulo de 4,6 milímetros. Dessa forma, registra-se uma imagem e não terá que esperar até levar o filme fotográfico e revelá-lo e esperar uns quantos dias ou horas. A que distância de uma configuração do infinito deve-se mover a lente de uma câmera de 50 mm de distância focal para enfocar claramente um objetivo de 3 metros de distância? Supondo que uma câmera, a mais simples possível, é uma lente convergente, onde um objetivo está localizado, ou um elemento, ou algum objeto está localizado a 3 metros de distância, mas tem que ser focalizado justamente para ser registrado sobre o filme. Qual será essa distância na qual deverá ser posto esse objeto? Pois, nesse caso, uma lente permite ver a uma distância coerente ou uma distância próxima, dependendo de quão grossa qual seja, ou da distância focal da própria lente, poderá registrar imagens próximas ou distantes, mas haverá sempre uma na qual, a uma determinada distância, na qual nos permite ou lhe permita à pessoa que deseja tirar a foto uma distância óptima para ter a clareza perfeita dessa imagem, como é o caso onde se observa aqui. Mas essa profundidade de campo, que chama-se nesse jargão da óptica, permite ver com clareza o final ou com clareza o início. Ou seja, que a que distância deveria estar? A resposta é a distância da imagem. A pergunta para respondê-la é a distância da imagem. Então, lembrando a equação das lentes finas, onde a distância focal já se conhece, a distância do objeto está a 3 metros, simplesmente bastará substituir os valores, pois nessa expressão obtém-se 1 dividido pela distância da imagem, e 50 milímetros expresso em metros, e 3 metros em metros, pois justamente serão 3, e fazendo a subtração entre esses dois fracionários, onde o fracionário resultante expressa-se mediante a multiplicação dos denominadores dos dois fracionários,
ou seja, as unidades de metros quadrados em virtude dessa multiplicação. No numerador será uma multiplicação na diagonal de esquerda para a direita, 3 vezes 1, 3 metros. E da esquerda, a multiplicação de 0,050 vezes 1, considerando o sinal negativo dessa operação, obtém-se, após de subtrair e multiplicar, essa informação que está expressa em 1 dividido por metro. Mas, na verdade, a resposta é distância da imagem, ou seja, invertendo, o que é denominador passará ao numerador e o numerador passará ao denominador, e fazendo a respectiva divisão, se diz que a imagem desse objeto que está a 3 metros de distância, observado mediante uma lente convergente de uma câmera de 50 milímetros de distância focal, a sua imagem estará a 5 centímetros da lente, justamente 5 centímetros, 0 milímetros, e a outra informação impossível de medi-la, mas pelo menos esse poderia calcular. Aproximadamente, esses elementos aqui podemos desprezá-lo e dizer que está a sua imagem a 5 centímetros, ou 50 milímetros. A lente terá que ser ajustada a essa distância um pouco de milímetro. Isso explica por que os objetivos das lentes têm uns parafusos nos quais se gira e justamente ajusta-se, ou mediante esse dispositivo ajusta-se um pouco e nos permite observar com clareza uma imagem. Esse é um tópico que chama muito a atenção ao um zoom óptico ou um zoom digital. Qual a principal diferença? A resposta é que o zoom óptico é 100% de verdade. É um zoom físico, um zoom real, ou seja, associado a um instrumento de observação. O zoom digital está associado ao software que permite reproduzir ou caracterizar essa imagem. O zoom óptico é um sistema telescópico e o zoom digital é um sistema de software que permite esticar a imagem e ainda assim manter fidedigna o formato dessa imagem, por mais que pixele-se completamente. Nesse caso, é um zoom óptico misturado com um zoom digital. Nesse instante, observa-se um zoom digital, um zoom óptico, a imagem mais estável desse prédio lá no infinito, pois está a uma distância gigantesca em relação ao campo de visão que tem-se mediante esse sistema telescópico. Quantos quilômetros de distância? Pelo menos 8, talvez mais quilômetros. Mas é um zoom atingível opticamente mediante um sistema telescópico. Por outro lado, temos um elemento que pertence a todos nós, que todos temos, todos os animais presentes, mamíferos, vertebrados, possuem, arácnidos também possuem, insetos possuem de configurações diferentes, mas o nosso olho, os olhos humanos, são similares às câmeras. Na verdade, é o contrário. A câmera foi desenhada para reproduzir o que o olho faz muito bem. Ou seja, tem um objeto na sua frente que, mediante um sistema de lentes, será focalizado e será detectado por um filme muito fino, que é a nossa retina, que detecta essa imagem e o cérebro a interpreta como sendo a imagem. E, justamente, a imagem é invertida, mas o cérebro encarrega-se por invertê-la. Ou seja, o olho humano está composto por algumas partes importantes. Uma primeira lente, que é a córnea. Isso explica por que há pessoas que necessitam transplante de córnea. É uma lente que permite focalizar melhor. Posteriormente, tem a pupila, que a pupila simplesmente é para abrir ou fechar. A pupila é o buraquinho, mas o íris, peço desculpas, o íris é a parte responsável por controlar a quantidade de luz que entraria ao cristalino, ao nosso olho. Quando está muito escuro, as pupilas dilatam-se, o íris permite abrir a pupila, e quando está muito claro, a pupila fecha-se por completo, o máximo possível.
passando a luz pelo cristalino, que é uma lente que tem esses cílios, esses filamentos, essa musculação pequena, que permite moldeá-la, também permite esticá-la e comprimi-la, variando a grossura e, como consequência, permitindo-nos observar objetos próximos e distantes. Tem esse líquido que chama-se humor vítreo, que permite passar a luz, que não é o vazio, também não é o vácuo que está na parte interna, é simplesmente um líquido muito similar à água, mas que tem umas propriedades associadas à observação, um índice de refração muito específico. E posteriormente está a retina, que a retina é o nosso detetor, e toda essa informação passa pelo nervo óptico. E justamente quando toda essa informação condensa-se até passar pelo nervo óptico, temos o ponto cego. Por mais que seja projetada ou criada uma imagem nesse ponto, não a conseguiríamos observar. Somos cegos em um ponto. O ponto está associado a uma determinada distância angular que se poderia analisar justamente com um experimento muito simples. Mas fora disso, continuemos. A parte da retina tem umas células encarregadas de detectar a luz, que chamam-se os bastonetes ou bastões, que detectam luz clara, a intensidade luminosa, e luzes de cores diferentes, que são as básicas para reproduzi-las e interpretá-las com o nosso cérebro. A luz azul, a luz verde e a luz vermelha. E os outros, os cones, estão mais especificamente associados com a visão noturna. Se diz que alguns animais observam em preto e branco, ou em branco e preto. Mas nós também somos animais, e nós observamos em intensidades de cinza quando a intensidade luminosa é muito baixa. Acordem algum dia, na noite, quando vão para o banheiro, fazer o que tem que fazer, e a visão que tem-se nesse instante é justamente a intensidade de tons de cinza. Observamos sem cores, somente o claridão e a escuridão. Você consegue distinguir com os cones, e os bastonetes nos permitem observar as diferentes cores quando a intensidade luminosa é maior. E justamente essas células, em algumas pessoas, não funcionam de maravilha. Tem dificuldades de nascimento, ou tem dificuldades adquiridas, e essa deficiência de poder discernir certas cores de outras é o que se conhece como daltonismo. Mas no jargão específico dos problemas oculares, chama-se discromatopsia ou discromopsia, onde uma pessoa normal enxergaria essas cores por completo, vermelho, azul e verde, mas uma pessoa com daltonismo ou com essas doenças de nomes mais específicos misturaria o vermelho com verde, ou seja, só tem distinção entre verde e azul. Uma pessoa com daltonismo não observaria o número que está aqui expresso. Uma pessoa com daltonismo, espero que vocês observem o número, é 74. Com daltonismo, uma visão normal observaria todas as cores possíveis e, dependendo do grau do daltonismo, o vermelho aparentemente mostra-se como se fosse uma verdura podre, o lilás, o azul mostra-se de cores diferentes, o amarelo também tem uma coloração diferente. Dependendo do daltonismo, o vermelho você poderia enxergar, mas o azul não. Ou o verde você poderia misturar com uma cor de verdura podre, dependendo do grau do daltonismo. Conseguimos distinguir, se estamos saudáveis visualmente, a cor vermelha, verde e azul. E justamente essas três misturas de cores fundamentam-se à tela do computador, do celular ou do aparelho no qual estão assistindo esse vídeo. Cada um dos pequenos pixels é uma mistura dessas três cores fundamentais. Misturando uma com outra, tem uma coloração sutilmente amarela. Misturando uma com outra, tem uma coloração sutilmente cian,
o cian, que chama-se, e misturando todas as diferentes configurações possíveis para reproduzir as cores que nos mostram as imagens de verdade. Isso explica por que certa televisão que é vendido no mercado tem 17.000 cores. Bom, quantas cores existem no mundo? Na verdade, a resposta é só tecnológica. Quão sensível é a mudança de um vermelho a um vermelho um pouco mais alaranjado? Hoje um azul mais avermelhado. Como poder distinguir uma de outra se até o azul e o azul água marina as pessoas confundem? Até o lilá e o roxa às vezes mistura-se e confundem-se. Então não existem tantas palavras para caracterizar 17.000 cores, mas sim, visualmente, tenta-se reproduzir por completo o espectro eletromagnético visível de todas as cores que podemos observar com nossos olhos sãs. E essas cores em misturas, ou no outro caso associado, seria com a intensidade vermelha, a intensidade azul e a intensidade verde. A mistura dessas duas criaria aparentemente o amarelo. A mistura dessas duas criaria aparentemente uma cor que chama-se cian, e a mistura dessas duas cria-se aparentemente, lhes digo aparentemente porque de fato não se pode criar simplesmente uma ilusão óptica. Essa cor chama-se magenta, e a mistura dessas três, magenta com cian e amarelo, aparentemente nos permite enganar nossos olhos a ter a luz branca. A luz branca que se obtém nesses três quadrados que vocês estão observando, mas essa imagem é uma reprodução de uma tela de um celular ou de um computador ou de uma televisão, onde cada um desses pequenos elementos luminosos é um pixel, e um pixel de três cores básicas, azul, verde e vermelho. Então, essa mistura das três fornece-nos a ilusão de ser o branco completo. O olho humano tem essas partes, mas como poder caracterizá-las fisicamente? Existe o humor vítreo, essa água, esse líquido que está na parte interna, cujo índice de refração é muito próximo ao índice de refração da água. O humor aquoso, que está entre o cristalino e a pupila a córnea, tem um índice de refração sutilmente diferente, uma milésima parte de mudança, mas que tem repercussões justamente em nossa visão. O cristalino é uma lente que se pode engrossar ou que se poderia ficar mais fina, dependendo da musculação dos ciliares, que permite mudar o índice de refração para observar próximo, para observar objetos distantes. A córnea por completo não se pode mudar, mas tem uma curvatura e tem um índice de refração associado a esse material translúcido, transparente, a palavra específica, transparente. O ar de fora tem um índice de refração muito similar ao do vácuo, mas nesse caso varia com muito pouco em relação ao valor da unidade. Quando se deseja observar objetos do infinito, o cristalino relaxa-se, o cristalino desengrossa-se, fica fino, e o cristalino relaxado permite focalizar objetos distantes. Por isso que observar desde o infinito não requer muito cansaço, muito esforço, a menos que seja uma distância muito próxima. Fazer uma leitura de algum livro a uma distância inferior a 20 centímetros, com o tempo cansará os olhos. E esse cansaço faz com que essa musculação resulte fatigada. E se tem fadiga, acontecerão algumas doenças. Mas, voltando ao caso dos olhos, podemos observar dentro da água? Não. Por quê? Justamente porque o índice de refração da água é muito próximo ao índice de refração do humor vítreo. Isso implica que fosse quase um meio completo, idêntico, e não há uma curva ou não há uma mudança de direção do feixe luminoso desse objeto que está dentro da água, a menos que use-se justamente esses óculos de água para criar uma ilusão de uma camada de ar, e dessa forma haverá uma curva por completo e uma refração
da luz para ser focalizada justamente na retina. Se não fosse focalizada na retina, há algumas doenças que os nossos olhos poderiam ter. Se uma pessoa, meu caso específico, não consegue ver desde o infinito relaxando seus olhos e a sua imagem dos objetos distantes, na verdade, são difusos, é justamente porque o cristalino não se consegue relaxar e cria essa imagem em uma posição anterior à própria retina. Como poder aparentemente corrigir essa doença? A pessoa continua sendo doente por sempre, mas como poder sobreviver a essa doença? A doença sobrevive-se usando lentes divergentes, abrindo o feixe luminoso que vinha do infinito ou de uma distância grande para que seja focalizado justamente sobre a retina. Mais ou menos uma pessoa com miopia, meu caso, veria o mundo abrumador e quando tem seus óculos, observa-se uma maravilha. Se fosse a hipermetropia, o caso contrário, uma pessoa não consegue observar os objetos próximos, mas objetos distantes com clareza consegue distingui-los. Consegue ver a montanha, essa pessoa, mas a leitura de um livro, impossível de fazê-la. Como poder corrigir essa doença, ou pelo menos sobreviver a essa doença? Se o feixe luminoso que vem desde o infinito não se focaliza sobre a retina, senão em uma posição posterior, haverá que usar algum equipamento óptico para facilitar a sua focalização e no ponto ou a distância correta. E justamente uma lente convergente permite fazer essa proeza. Ajudar o cristalino a convergir esses raios luminosos que sejam focados sobre a retina e a pessoa poderá fazer a leitura de objetos próximos, mas deverá retirar essas lentes, desses óculos, quando deseja observar objetos distantes. E o astigmatismo é outro problema que acontece, que também sofro, aonde o cristalino, que é nossa lente natural, não se moldeia simetricamente em relação a essa musculação que tem, a esses cílios ou a essas fibras musculares. Uma pessoa normal observaria essas 3 letras. Uma pessoa que tem problemas de visão, de astigmatismo, observaria em um eixo mais limpo que o outro, o eixo horizontal em relação ao vertical, ou em alguma direção específica, mas o astigmatismo impede a observação nítida à distância e de próxima. Como se sabe se uma pessoa está sofrendo de astigmatismo? Tentem tirar os seus óculos se tem, mas tentem observar essa grade de linhas e dizer qual de todas se enxerga melhor e qual de todas se enxerga mais difusa, com uma coloração similar ao cinza. E se essa não funcionar, essa daqui é muito melhor, chama-se uma estrela astigmática. Quando se retira os óculos, observa a estrela astigmática e há alguma direção específica na qual as linhas se observam difusas e outras onde se observam com clareza e nitidez. E para melhorar-lhes a vida às pessoas que sofrem de astigmatismo, onde o cristalino é incapaz de ser moldeado simetricamente, ou seja, há uma melhor esticada ou uma esticada maior em um determinado eixo que o outro. A maneira de corrigir essa dificuldade de convergir a mesma imagem num ponto e não criar duas confusas é usar uma lente convergente que seja uma seção de um cilindro. Supondo que essa daqui é um cilindro gigante, uma fatia desse cilindro ao longo do seu eixo, construiria uma lente convergente, mas que pertence a um segmento de um cilindro, onde a imagem criada pertence a um eixo e contrarresta justamente os efeitos do astigmatismo. Ou seja, que no final das contas uma pessoa cega será cega. Só que, usando lentes, pelo menos contrarresta-se os efeitos da sua má visão.
Em resumo, uma pessoa cega poderá viver e contar a sua vida. Conseguirei por completo, e todos que usemos óculos necessitaremos os óculos para ver com nitidez de longe, com a miopia, com nitidez de uma distância próxima, a hipermetropia, e próximo e distante, o astigmatismo, que o mais comum existe a mistura entre miopia com astigmatismo e hipermetropia com astigmatismo. Dependendo do caso, todas as doenças visuais que fisicamente chamam-se aberrações têm existe a forma de consertá-los. Mas nos dias de hoje continuaremos com os instrumentos de observação. Um telescópio. O primeiro telescópio a ser fabricado foi justamente Galileo Galilei, um físico italiano que, desejando observar as luas de Júpiter, desenhou 2 telescópios. Um que permite marcar a posição e outro que faz a magnificação completa. Pois esse daqui seria observar um campo de visão muito pequeno, só que magnificado. Perdão, esse daqui, o maior. E esse minúsculo permite dizer a direção e, com base na direção, orientar muito mais fácil o de maior potência e a magnificação. Mas um telescópio funciona com 2 lentes. O ocular, justamente onde se põe nos olhos, e o objetivo, o que se deseja observar. O poder de magnificação de um telescópio está associado com a razão entre as distâncias focais do objetivo em relação ao ocular. Se o objetivo é 1000 vezes maior que a distância focal do ocular, terá uma magnificação de 1000 vezes. E isso é o que significa o poder de magnificação. A razão entre a distância focal do objetivo em relação ao ocular. Esse é o poder de magnificação físico, o zoom óptico. O digital é associado com o software das câmeras. Mas uma lente talvez funcione bem, só que não é o melhor telescópio que existe. Hoje em dia já sabe-se que os melhores telescópios não funcionam com lentes, funcionam com espelhos convergentes. E fazem o mesmo esquema das lentes, focalizar os raios em um ponto e, posteriormente, com o ocular, poder-se observar. É o princípio por trás do telescópio espacial Hubble, que justamente é um espelho grande de 2 metros de diâmetro, onde a luz entra e será refletida em outro espelho menor e, posteriormente, passando pelo detetor. E essa parte interna é o telescópio. O telescópio, principalmente, está oco. Simplesmente tem a lente. O espelho e o espelho interno para fazer posteriormente a reflexão e os aparelhos de detecção e análise, que nos permitiu obter imagens maravilhosas do universo sem as perturbações atmosféricas, onde mostram-se muito mais nítidas as imagens das galáxias. Por outro lado, estão os microscópios. E micro está associado na escala minúscula, como é o caso das aplicações biológicas, onde deseja-se observar bactérias ou elementos que estão associados a células, animais ou vegetais. E o princípio por trás dos microscópios está justamente em usar um objetivo com uma distância focal curtíssima, pequeníssima, de milímetros em relação a distância focal do ocular. Consegue reproduzir ou magnificar gigante essa imagem, muito pequena, de forma invertida, mas um tamanho que nos permite obter detalhes ínfimos. Ou seja, poder de magnificação, mais uma vez, nesse caso é o contrário, entre a distância da imagem em relação à distância do objeto. E nessa situação, obtém-se uma folha de uma planta, onde em detalhe poderia analisar-se as células que compõem cada uma dessas folhas. Outra classe de aberração que os sistemas ópticos poderiam sofrer, e nossos olhos não sofrem, porque são muito pequenos, é o que se conhece como aberração cromática. Ou seja, dependendo da qualidade do sistema óptico, seja um sistema binocular
dessas lojas de 1,99, que são bem baratas, ou um sistema óptico de vários mil de reais, tem-se uma imagem nítida ou tem-se uma imagem onde tem mudanças de cores. E essas mudanças de cores chamam-se uma aberração cromática, pois uma lente, no sentido grosso, está associada ao processo de refração e muito similar ao que lhe acontece à luz quando passa por um prisma, decompõe-se. Mas dependendo dessa decomposição, haverá que compensar esses efeitos com outras lentes enquanto mais ou menos strictly speaking, a spherical convex lens alone cannot que, cause light to dependendo da converge cor, to a single o point. ponto focal da lente varia. Não necessariamente a The mesma focal para point where todas light as rays cores. passing through the E center em of the lens consequência a converge essa differs informação slightly física, from the focal point haverá where que light rays corrigi-la. passing Essa through the edge aberração of the lens cromática converge. não terá This is called como spherical permitir tirar aberration. fotos nítidas. E essa imagem, justamente In quando addition, color tem fringing may várias occur. cores, This is se called diria que chromatic essa é em aberration. baixa qualidade. When light passes through a convex lens, Espero que com the essa focal point animação for red light, observes which has que a a long wavelength, is possa farther ser away from observado the lens than the focal point que for o blue ponto light, focal do which has a vermelho é short diferente do wavelength. ponto focal This da luz causes azul, colors to mas em shift. média se poderia dizer que está muito As a próximo. result, colors Como se poderia appear to corrigir bleed, essa aberração cromática justamente making fechando light a converge neatly abertura, to a single dizendo que são point lentes requires muito technology. finas, ou que pertencem a segmentos Since de the curvatura direction in which pequena, ou também spherical usando um aberration sistema occurs acoplado in de a lentes, convex lens e is algumas opposite to a concave informações lens, estão through a associadas combination com of two or more esse lenses, esquema que estamos light rays can be made to observando. converge to a Isso single explica point. por que This is os called sistemas aberration telescópicos correction. das câmeras são bem grandes e bem massivos, pois são um Chromatic conjunto de aberration can várias also be lentes que corrected by compensam combining todos two os lenses. efeitos cromáticos. To achieve the most Essa beautiful lente images quero fazer possible, referência. actual camera Várias lenses lentes que, em incorporate multiple compensação, individual corrigem lenses os that correct efeitos das focus outras. and color bleeding. Lenses for single-lens reflex cameras are made up of a large number of lenses. Each lens is responsible for such roles as adjusting colors, distortion, sistema and focus, telescópico. as well as changing the focal distance. Dependendo do tamanho, depende também a quantidade de lentes. Outro caso de aberração cromática, como mostra-se nesse experimento. Die chromatische Aberration ist ein Farbfehler, der aufgrund der Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindexes auftritt. Sie soll an einem aus offenen Löchern zusammengesetzten Pfeil gezeigt werden. Der Pfeil wird so beleuchtet, dass Spitze und Schwanz nur vom Randbereich der Linse abgebildet werden. Die farbigen Punktränder zeigen, dass Rot weniger abgelenkt wird als Blau. De ser policromática a ser uma luz monocromática. Próximo ao eixo, a imagem é perfeita, mas fora do eixo, a imagem sofre mudanças cromáticas. Ein Rotfilter wird Filtro zwischengeschaltet vermelho und beschränkt auf corrige eine por Farbe. completo, mas só deixa passar uma luz. A luz que tem informação vermelha, a luz de coloração vermelha. Ou também poderia ser diminuindo o tamanho da lente, usando um sistema de íris similar ao que temos nos nossos olhos, para fechar a abertura e dessa forma diminuir o número de feixes luminosos que entram, mas tendo em ganho uma imagem com maior qualidade. Outra classe de aberrações chama-se aberração esférica, e justamente porque as lentes são constituídas por segmentos de esferas, de calotas esféricas. Não permitiria fazer a focalização por completa num ponto específico, mas como consequência dessa curva tão grande, haverá vários pontos focais. Isso nos leva a ter fotos bonitas, dependendo do quão grande seja a lente. Fotos onde 10 não se distinguiu, fotos onde, dependendo da lente, o 10 distingue-se. Para corrigir esse problema de vários pontos focais e ter uma imagem difusa, haverá que usar a aproximação paraxial, ou seja, só
os raios luminosos muito mais próximos ao eixo de simetria da própria lente. Dessa forma, tem-se um ponto focal comum para todos os raios luminosos que entram, que passam a lente. Outra aberração chama-se aberração de coma. E a palavra coma vem do latim, que significa vírgula, na língua espanhola significa vírgula, e mais ou menos é o mesmo formato que você observa nessa imagem à direita, onde os raios luminosos não são focados em um ponto específico, mas dependendo da angulação, constituem uma imagem difusa, mas que tem um formato similar a uma vírgula. Quanto mais distantes sejam os raios em relação ao eixo de simetria da lente, mais notória será essa aberração de coma. A última aberração chama-se de barril e está associada com a curvatura da própria lente, em alguns casos favorecida ou em alguns casos indesejadas. Por exemplo, há lentes que permitem ter uma magnificação do campo de visão, mas os objetos tornam-se difusos. Permite ter imagens que eram retas, agora curvas, justamente porque uma lente pertence ou foi construída de um segmento de uma calota esférica. Nesse caso específico dessa imagem, usa-se uma aberração de barril para pôr em alguns lares ou nos apartamentos, nas portas principais, esse sistema óptico que permite observar quem está do outro lado da porta sem abri-la para não levar surpresas, onde aumenta o campo de visão, mas distorce o tamanho da pessoa, como se tivesse esse arranjo retangular ou de quadrados e de um momento a outro curvas, é muito similar ao que se tem nessa imagem. E com base na explicação do GAG hoje, finalizamos o tópico